Hoje, a nossa aula é de matemática. Não esqueça de copiar a atividade do diário. Iniciaremos falando sobre números ordinais e cardinais. No seu dia a dia, vocês falam com mais frequência os numerais cardinais, 1, 2, 3, do que os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Sabendo que os cardinais indicam quantidade e os ordinais indicam ordem, vamos continuar a nossa aula relembrando um pouco dos assuntos da aula passada. Os números podem ser cardinais ou ordinais. O número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta, enquanto o número ordinal indica a ordem ou a série em que determinado número se encontra incluído. Ou seja, os cardinais são aqueles que indicam quantidades 1, 2, 10, 15, e os ordinais são aqueles que indicam uma ordem, primeiro, segundo, quarto, décimo. Em geral, aprendemos e nos acostumamos tão facilmente a passar do ponto de vista cardinal para o ordinal que quase não distinguimos mais essa diferença. No exemplo simples, o mês de setembro é composto de 30 dias. O número 30 indica o total, a quantidade absoluta de dias desse mês. Nesse caso, trata-se então de um número cardinal. Nesse caso, o número 30 é um número cardinal, indica quantidades. Porém, empregamos outro ponto de vista quando dizemos dia 30 de setembro. Nesse caso, o número 30 não está sendo usado para indicar a quantidade de dias, ou seja, os 30 dias do mês, mas o 30º dia de setembro, especificando o seu lugar na ordem de sucessão dos dias desse mês, explicando uma ordem. Trata-se, então, da utilização de uma utilização ordinal. Ou seja, estamos dizendo a posição do dia, o dia 30 desse mês, ou o 30º dia desse mês. Então, é ordinal porque indica a ordem. Adição. Adicionar é o mesmo que unir, agrupar. Para isso, usamos o sinal de cruz, que é lido como mais. Digamos que Pedro tinha 4 carrinhos, ganhou mais 3 do seu avô. Com quantos carrinhos ele ficou? Para calcularmos com quantos carrinhos Pedro ficou, vamos realizar uma adição. Os 4 carrinhos que Pedro tinha, mais os 3 carrinhos que ele ganhou, ou seja, ele vai somar esse número do seu avô, que fica 7. 4 mais 3 é igual a 7. Fazendo a adição, descobrimos que Pedro ficou com 7 carrinhos. Então, sabemos que a adição é a ideia de juntar, unir, acrescentar números, ou seja, quantidades. Então, toda vez que você quiser juntar quantidades, vai ser usada a adição. Os termos da adição já foram vistos na aula passada, mas eu quis trazer novamente para que vocês pudessem relembrar. O primeiro número é a primeira parcela, o segundo número é a segunda parcela, e o resultado é a soma, ou o total, desses dois números, da junção desses dois números. Subtração. Já que a adição é a ideia de somar, a subtração vem da ideia de tirar. A subtração é uma operação matemática representada pelo sinal de menos. O desenvolvimento da subtração entre números naturais é, de certa forma, bem simples. Observe os exemplos. Nesse primeiro exemplo, digamos que Marcela tinha 8 balas e deu 2 balas a Maria. Com quantas balas Marcela ficou? 10 menos 2, 8. No segundo, Bruna tinha 12 lápis e perdeu 6. Com quantos lápis Bruna ficou? Ou seja, todos esses dois exemplos que foram dados para as continhas que estão na tela
vem de tirar. Tirar 2 balas, tirar 6 lápis. Então, é uma subtração. Os termos da subtração, o primeiro número é o minuindo, o segundo o subtraindo, e o terceiro número é o resto ou a diferença. Então, toda vez que a conta for de tirar algo, essa conta é uma subtração. Prova real. A primeira prova real que vamos relembrar é a de adição. A operação inversa da adição é a subtração, ou seja, a operação inversa da conta de mais é a conta de menos. Logo, a prova real da adição é a subtração. Pela soma de 2 parcelas quaisquer, obtemos um resultado. E para conseguir a prova real, é necessário subtrair uma das parcelas do resto da adição e obter a outra parcela como resultado. E aí, no primeiro exemplo, nós temos o número 5, nosso resultado, que ele passou para o lado direito da tela, diminuindo com a nossa primeira parcela e dando assim a nossa segunda parcela. A segunda prova real é a da subtração. Se a subtração é a operação inversa da adição, logo a adição é a inversa da subtração. Para chegar à prova real da subtração, é necessário somar a segunda parcela com o resultado da subtração e obter a primeira parcela da subtração como resultado. Ou seja, somamos a parcela do meio ao nosso resultado e assim conseguimos obter o nosso primeiro resultado. Se nessa conta do lado direito não tivesse dado o nosso primeiro número, que é o 29, iria significar que a nossa primeira conta, estava errada. Então, a prova real é justamente para isso, para ter certeza se a nossa primeira conta está certa. Se o resultado da prova real der diferente, é porque a nossa conta está errada e nós precisamos refazer todo o processo. Expressões numéricas. Vamos ver um pouco sobre expressões numéricas, sendo que na atividade tem uma explicação a mais e um exemplo. Expressões numéricas são sequências de 2 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações são feitas. Vamos à correção da atividade anterior. A atividade foi do dia 31. Paula ganhou um livro de história. Já leu 135 páginas e ainda faltam 76 para terminar o livro. Quantas páginas tem o livro? Para saber quantas páginas tem, precisamos juntar as páginas lidas com as que faltam ler. Assim, iremos obter 211 páginas. Para vender uma gincana, Márcio precisa escolher 4 números que somados deem 100. Verifique fazendo as continhas e marque a opção correta. Após fazer a conta de todas as opções, vocês perceberam que a opção correta é a segunda. 47 mais 15 mais 7 mais 31. Coloque 1 nos números para ordinal e 2 usados para contar os cardinais. Marla comprou 5 potes de balas. Temos aí quantidades. Então, são os cardinais. Kátia foi o 5º a chegar na festa. Então, primeiro, ordinal. Na classe de Aline, há 30 alunos. Quantidade, 2. Ganhei o campeonato no 30º lugar. Ordem, 1. Continue fazendo as adições e subtrações. Depois, confira o resultado usando as operações inversas, ou seja, a prova real.
E aí está a nossa prova real. Perceba que nas contas que são feitas depois, o resultado ele está igual à parcela da nossa primeira conta. Então, isso significa que a nossa conta está certa. Novamente, se o nosso resultado da prova real, que são as contas que estão do nosso lado direito da tela, estivessem errados, não tivessem dado os resultados da conta anterior, ela estava errada e nós iríamos precisar refazer todo o processo. Vamos agora à nossa atividade. Copiem com bastante atenção e, se necessário, voltem o vídeo, pausem, leiam, ouçam a explicação para poder fazer. Primeira questão, nós temos os problemas. Letra A. Em uma escola, há 836 alunos, 35 professores e 12 funcionários. Quantas pessoas há nessa escola? Precisamos juntar todos esses números. Qual é a operação que nós usamos para juntar? Para armar conta, número maior para o menor. Então, primeiro o número maior, depois o número que vem depois e depois o menor. B. Em um jardim, há 369 margaridas, 136 rosas e 124 dálias. Há ao todo quantas flores nesse jardim? Há ao todo quantas flores nesse jardim? Qual é a operação que nós iremos fazer para juntar? Lembrando que a conta é armada do mesmo jeito, com os 3 números, do maior para o menor. C. O tanque de água de um sítio tem capacidade para 23 mil litros. Sandro gastou 585 litros. Quantos litros ainda ficaram nesse tanque? Observe que essa conta a gente já fala sobre gastar. Se a gente gasta, a gente acaba por tirar. Então, qual é a operação que é usada quando nós falamos em tirar algo, em perder algo? Se não lembra, volte o vídeo. 2. Expressão numérica é uma sequência de números ligados por sinais de operação. Veja o exemplo. 4 mais 5 menos 2. Resolvemos primeiro a multiplicação. 4 mais 5, 9. Repetimos o menos 2. E aí finalizamos a nossa conta. 9 menos 2, 7. Voltando. Resolvemos primeiro a nossa soma. 4 mais 5. Conservamos o nosso menos 2. 9 menos 2, 7. Agora é a sua vez. Vocês vão resolver as expressões numéricas. Se necessário, voltem à página anterior desse vídeo para ver novamente a explicação sobre expressões numéricas e o exemplo. Terceiro, a adição é a expressão usada para juntar, somar ou reunir quantidades. Vamos resolver essas adições e tirar a prova real. Vocês também já viram no decorrer do vídeo o que é uma adição e como se faz uma prova real. Então, eu quero que vocês resolvam usando a adição e tirando a prova real. A letra A e a letra B. Quarto, a subtração é a operação inversa da adição. Resolva essas subtrações e tire a prova real. Se vocês também já viram o que é uma subtração, como fazer a prova real. Lembrem que prova real é a operação inversa. O inverso da subtração é a adição e o inverso da adição é a subtração.
E aí vocês têm a letra A e a letra B também para serem resolvidas. O nosso diário, para responder o caderno de artes, assista ao próximo vídeo. Responda a atividade de matemática, o livro de matemática 36 e 37 e copie o assunto de artes no caderno de desenho ou no caderno de artes de vocês.